Abra sua Bíblia aí para a gente ler. Hoje nós estamos andando um pouquinho mais tarde. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 1. E eu quero pregar com o seguinte tema: vamos arrumar a casa. Fala para o irmão aí do lado: vamos arrumar a casa. Isso. Eu acho que eu comecei a arranjar um problema, né? Que por ser dia das mães, né? Muitos esposos estão aí perto da esposa, né? E parece até que eu estou querendo provocar o negócio, né? Vamos arrumar a casa. Júlio ficou vermelho quando a Cleide falou para ele: vamos arrumar a casa. Não é mole não, né? Vamos arrumar a casa. Então tem que falar isso para o marido: vamos arrumar a casa, né? Porque sempre quem arruma a casa é a mulher, né? Você ajuda, Fred? O que você faz lá? Passa pano? Sua mãe te ensinou a fazer isso? Então faz direito. Se aprendeu com a mãe, já vai formado. Porque quando vai deformado, coitado da mulher, para ensinar um trabalho danado, chega a hora que ela até desiste. Então já foi formado. Amados, vamos ler a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 1. Vamos lá? Naqueles dias, adoeceu Ezequias, era o rei, né? Mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, como é que é? Veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque... põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Arruma a tua casa. É isso que Deus mandou que o profeta fosse lá falar para o rei Ezequias. Ele estava enfermo, diz a palavra do Senhor, e Deus disse para ele colocar a sua casa em ordem. Meus irmãos, eu creio que para alguém colocar a sua casa em ordem neste memorável mês de maio, mês da família, não é que nós estamos intensamente vivendo domingo a domingo. Quarta-feira, aliás, quero lhe dizer que toda quarta-feira nós estamos orando por todos os filhos das pessoas que frequentam esta igreja e estão ligadas a ela. Nós estamos pedindo a Deus por salvação na sua vida, na sua casa. Estamos intercedendo pela vida dos seus filhos, pedindo a Deus que os livre das artimanhas de Satanás, dos laços do mundo, das arapucas que são armadas para pegar os nossos jovens no meio da sociedade, conforme nós temos visto. E nós estamos orando e pedindo a Deus. Então, estamos intensamente vivenciando esse mês de maio, o mês da família. E agora o nosso tema é este: vamos arrumar a casa. E eu creio, meus amados, que para que a casa esteja em ordem, uma das coisas fundamentais é preciso conhecer a casa. Sabe que tem homem que não conhece a casa que ele mora? Ou a maioria dos homens não conhece a casa que mora? E quando conhece, homem tem um negócio esquisito, né? Todo homem tem um negócio esquisito. Parece que tem um momento que o homem parece que ele cega. Ele pergunta assim: a minha meia preta, aquela meia que eu gosto dela, e a mulher diz assim: está na segunda gaveta. Ele vai lá, revira a segunda gaveta todinha, se deixar joga tudo para fora e volta e diz assim: mulher, eu quero a minha meia preta. Ela diz: está na segunda gaveta. E ele diz: não está, porque eu vi lá. Aí ela vai lá na segunda gaveta e faz assim, ó: é essa aqui? Já aconteceu isso na casa da senhora? Quantas mulheres aqui já passaram por isso? Levanta a mão, por favor. Misericórdia. Misericórdia. Então o homem tem umas esquisitices assim. É um problema sério. Parece que cega, ele não encontra não. Mas sabe, minha senhora, isso não é de todo ruim não. Que pelo menos o bichinho fica mais manso. Entendeu? É nas coisas pequenas ele entende que não dá para ele caminhar sozinho não. Deus criou Adão, deu o mundo todo para ele, o paraíso todo para ele, falou: Adão, olha aí, olha,
Bota nome nessa bicharada aí, bota nome nas aves. E ele começou a trabalhar, e trabalhava, e estava bem, né? Como diz os caminhoneiros, feliz foi Adão, não teve sogra nem caminhão. Não tinha sogra, não tinha ninguém. E está lá Adão numa boa. Deus olhou e falou, isso não vai dar certo. Aí o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma adjutora, uma companheira, que esteja como que diante dele. Começou muito bem, mas Deus olhou e falou, isso não vai dar certo. Deus é onisciente, ele viu lá na frente, falou, isso vai virar uma confusão. Ele vai fazer uma confusão nesse negócio. Aí criou Eva, para abençoar a vida dele. Mas vamos lá, a palavra do Senhor, é preciso entender, é preciso eu compreender a minha casa, para que eu possa colocar a minha casa em ordem. Toda mulher, quase que regra geral, né? Toda mulher gosta de ver sua casa arrumada, não é? Principalmente quando vai chegar uma visita, a mulher tem aquela preocupação. Me recordo, anos atrás, bastante, que li de dona Ruth Graham, que ela receberia a televisão em sua casa, uma emissora de TV mandaria uma equipe de repórteres para fazer uma reportagem, seria uma entrevista com o nosso grande e saudoso evangelista Billy Graham. E quando eles prepararam tudo em casa, e a sala, onde vai gravar a entrevista? Vai ser gravada aqui, nessa sala. E ela então chamou a sua auxiliar e disse, vamos limpar a casa. Provavelmente a casa dela era um lugar muito suscetível à poeira e a teias de aranha, porque os irmãos sabem, e a biografia diz, que o Billy Graham morou toda a vida num rancho, o Billy Graham morava na roça, né? Ele não era um homem, não morava no centro de uma grande metrópole, ele morava em um lugar onde era um lugar contemplativo. E aí eles arrumaram a sala toda, e ele conta isso em um dos seus livros, eu não sei se é o livro Anjos ou Memórias, não sei, um livro escrito por ele, ele mesmo conta isso. E aí quando chegaram os repórteres para fazer ali a entrevista, olhar a sala, vai ser aqui, tá, e colocou a luz. Quando ligaram as luzes, que seriam como é que é as luzes? São os holofotes, não é isso mesmo, né? Os holofotes que seriam usados ali, quando foram ligados aquelas luzes potentes, e apareceram poeiras em diversos lugares que eles não viam. Eles não viam antes, e ela ficou assim um tanto constrangida, mas o pessoal da televisão já estava acostumado com isso, né? É muita luz e mostra tudo. Às vezes tem poeira na casa da gente que a gente não vê. Tem poeira que a gente não vê. Mas muito mais do que a poeira física que a gente consegue combater e consegue limpar a casa, nós queremos falar nesta noite é de uma arrumação espiritual na sua casa. É aí que eu quero chegar com você, arrumação espiritual. E aí você precisa conhecer bem a sua família e aceitar a sua família. Eu conheço pessoas que não aceitam sua família, por diversas razões. Alguns não aceitam sua família porque são famílias de origem sacrificada. Nem sempre humilde, mas às vezes sacrificada, bastante sacrificada. Outros não aceitam a sua família porque há familiares que entram em caminhos tortuosos. E aí não gostam nem de falar sobre o seu sobrenome, sobre sua origem, de onde vieram. Isso é um grande erro nosso, uma grande tolice nossa. Todo parente seu, ele é parente, e você deve orar por ele. Ele pode ser todo torto, todo errado, ela pode ser toda errada, mas nunca negue o seu vínculo familiar. Porque vínculo familiar é uma coisa que não foi você quem escolheu, foi Deus quem te colocou nessa família. E se Deus te colocou ali, não foi para você ficar vendo defeito da sua família, falando mal da sua família, reclamando da sua família, maldizendo o seu próprio nome. Ele te colocou ali para você ser um farol de bênção para outros. A sua genealogia. Você sabia que na genealogia de Jesus tem duas mulheres que dificilmente entrariam nela se passasse pelo crivo da sociedade? Sabia disso? Dificilmente essas duas mulheres estariam ali. Uma delas é Ruth.
Pastor, mas Ruth fez alguma coisa errada? Não, mas ela era moabita de origem. Como que ela pode estar na genealogia do rei dos judeus se ela é moabita de origem? Ela não é judia. Como que ela vai estar na genealogia, na descendência de Jesus? E é de um povo inimigo dos hebreus. Só que ela renunciou os deuses pagãos do seu povo, aceitou o Deus de Israel como seu Deus. Lembram daquele episódio dela com Noemi? Noemi? Pastor, não estou entendendo nada. Cara, você não está lendo a Bíblia, rapaz. Tem que ler, uai. Ó, Noemi era a sogra. E aí Noemi disse para ela e para Orfa, a outra nora. Noemi ficou viúva e os 2 filhos morreram. Aí ela ficou sem marido e com 2 noras sem maridos. E ela falou para elas assim: olha, vocês procurem o povo de vocês, porque daqui para frente nós vamos padecer. A sociedade extremamente machista, elas sem oportunidade ali, daqui para frente nós vamos padecer. Não vai ser fácil a nossa vida. Vocês procuram o caminho de vocês. E Orfa então permanece na cidade. E Noemi diz: eu vou voltar para o meu povo. E Ruth caminha atrás dela e diz assim: não me inste para que te deixes, porque onde quer que tu fores, eu irei também. Onde quer que tu pousares, eu pousarei também. Teu Deus, teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Coisa linda, né? Ela renunciou os seus deuses e recebeu o Deus de Israel. Ele é o meu Deus. Aí você vai em Mateus capítulo 1, verso 5. Bota aí para o povo ler. Mateus capítulo 1, verso 5. Aparece esta mulher. E ela aparece com uma outra que tem a vida complicada. O nome da outra é Raabe. Quase todos os textos bíblicos apresentam Raabe como meretriz, prostituta. Ela guardou os espias de Israel quando foram ver a terra de Canaã. Eles iam ser mortos e ela os escondeu em sua casa. Jamais os homens daquela terra poderiam imaginar que eles estariam na casa de uma mulher como Raabe. E eles disseram para Raabe: a sua casa e a sua família não será destruída. O Deus de Israel vai te proteger e vai te honrar. Rapaz, lê aquilo ali. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a, que é pai de quem? De cuja descendência vem quem? Jesus. Essas 2 mulheres estão na genealogia, são parentes de Jesus. Você viu aí? E às vezes você está querendo jogar seu parente fora por causa de uma coisa tão banal, porque desagradou você, você não quer mais. Falando: não é meu parente, aquilo não é meu sangue. Eu já disse aqui, né? Quando parente é complicado, a gente diz: é gente de papai, aquele é parente de mamãe. É parente seu, rapaz. Ué, é gente sua, é gente nossa. E nem sempre dá para andar junto, mas todo tempo dá para amar com o amor do Senhor Jesus. Amém? Amém? É isso aí. Aceite a sua família para início de conversa, para colocar a sua casa em ordem, para arrumar a sua casa. Aceite a sua família. Sabe por quê? Tem muita gente que não dá certo em lugar nenhum e com nada, por causa de dores e angústias mal resolvidas dentro de família. E aí, meu irmão, onde bater, dá problema. Dá problema na escola, dá problema no hospital, dá problema no outro setor público, dá problema no setor privado, dá problema na igreja, porque é mal resolvido com a família. Se você tem algum problema com parente, em nome de Jesus, nesta noite,
ore ao Senhor e diga: Senhor, eu renuncio qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer raiz de amargura e qualquer injustiça que eu tenha sofrido por parte da minha família, e eu abençoo a minha geração no nome de Jesus. O Jesus de Ruth, o Jesus de Raabe, o Jesus de Nazaré. E você que pensava que Jesus era só José e Maria, né? Carpinteiro, direito, honesto, íntegro. E Maria, aquela mulher submissa a Deus, a minha alma se engrandece no Senhor e exulta o Deus da minha salvação. Pois é, mas não é só isso não, filho. Na descendência de Jesus tinha gente complicada também. E a Bíblia mostra, para a gente entender esses valores. Preste atenção. A minha casa vai estar arrumada, ela vai estar pronta, se eu compreender isto. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi adquirido a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora vamos arrumar a casa. Espiritualmente, uma casa está arrumada quando? Escreve aí em primeiro. Primeira coisa, quando o homem desta casa é um sacerdote para a sua família. Todo homem tem um ministério dado por Deus sobre sua casa. Você, homem, você tem um ministério dado por Deus. Tem um autor corajoso aí que escreveu um livro onde ele desce a lenha em Adão. Ele diz que quando o diabo chegou, Eva não podia estar sozinha. Adão não trabalhava fora, não batia cartão, ele tinha que estar junto com ela. E ela estava sozinha. A omissão dele, ele não estava presente. Há homens que não estão presentes em suas casas, na criação dos seus filhos, na orientação espiritual, e não exercem o sacerdócio. Eu não estou falando que você tem que largar o seu emprego e ficar 24 horas por dia dentro de casa. Não faz isso, pelo amor de Deus. Se você tirou a filha da sogra da casa da mãe dela, agora, por favor, honre e sustente a filha da sogra. Mas não esqueça que você não é só um sustentador de filha de sogra. Você é o sacerdote espiritual da sua casa. E lá dentro da sua casa ninguém tem mais autoridade espiritual do que você, homem. O primeiro pastoreio da sua família não é na igreja, é dentro de casa com você. E às vezes você deixa truncar dentro de casa e depois traz a bola atravessada para a igreja e pastor, resolve aí. Ninguém resolve, meu irmão. Você já saiu perdendo de dentro de casa. Você tinha que ter ganhado lá. Preste atenção, a palavra do Senhor, ela diz no Salmo 112, no verso 1 assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Este é o homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Ele será o primeiro pastor da vida de seus filhos e da vida de sua mulher. Aí você está aí sentado dizendo assim: ufa, ainda bem que eu não faço parte desta igreja. E quem foi que botou na sua cabeça que isso são conceitos desta igreja? Isso são conceitos da palavra de Deus. Você é sacerdote de sua família, onde você estiver. Abra em Deuteronômio 6. Quando Deus ordena, Deuteronômio capítulo 6. Quando Deus ordena a todo homem de Israel que ele deveria assumir o sacerdócio de sua casa, verso 6, Deuteronômio 6:6. Leia comigo. E estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. Para quê? Para quê que a palavra estará no coração do homem de Deus? Para quê? Qual é a finalidade? Para enriquecer o seu conhecimento bíblico? Não. Não. Sabe para que Deus dava a palavra aos homens? Coloca o verso 7. Olha só, leia comigo. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Põe o verso 8, rápido assim. Também as atarás por sinal na tua mão, será frontal entre os teus olhos. Põe o verso 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O sacerdote era o homem. Mas eu tenho que sair para trabalhar. Ele disse, vai pelo caminho ensinando o teu filho. Mas eu tenho que viver também com os meus filhos. Tenho que sentar e conversar com eles. Ensina eles na tua casa. Não tinha para onde correr. Era a ordem de Deus aos homens. As palavras que hoje eu te ordeno, as ensinarás. Há uma versão bíblica que diz assim, as inculcarás nos teus filhos. Vai botar na cabeça deles a palavra. Meus irmãos, existem pais que vão ser lembrados pelos presentes que dão. Vão ser lembrados. Poxa, quando eu tinha 14 anos, papai me deu um PlayStation. Olha, dia do meu aniversário, eu não esqueço, papai chegando em casa com um celular. Qual é o mais caro que tem aí hoje? Como é que é o nome do negócio? iPhone o quê? Tem iPhone 1, 2, 3, não sei o que. iPhone o quê? X. Eis o X da questão. Olha, papai um dia me deu um iPhone X. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui teve um gravador cassete Philips? Levanta a mão. Isso. Fica com medo não, não tem constrangimento não. Quem aqui teve um relógio Seiko do fundo prata? Levanta a mão. Quem aqui teve uma bicicleta Monarch barra circular? Quem teve uma Caloi barra forte? Quem teve uma Caloi Ceci? Agora olha as crianças rindo de ti. Porque isso não vale mais nada. Isso é lataria velha, ultrapassada. Imagine os senhores se nós conseguiríamos mensurar isso. Que um dia as crianças iam rir de nós, porque a gente teve um toca-cassete da Philips. Rapaz, era top, não era para qualquer um não. É ou não é? Os rapazes trabalhavam para comprar um Cássio, aquele pretão, 100 metros. Eu não sei para que ele tinha 100 metros, se a gente não mergulhava nem na bacia. Mas o relógio é de 100 metros. A gente não é mergulhador. E G-Shock. Eu não sei porque que ele é G-Shock. Mas, rapaz, tanta besteira que ensinaram para a gente comprava aquilo, né? Aí o camarada fazia assim, ó. Para ver a hora, rapaz. Para ver a hora. As moças ganhavam anéis, brincos, sapatos novos. E seu Francisco era o zelador da igreja. Ele falou para mim assim, Rogério, tinha uma casa, tinha 3 moças, e uma ganhou um sapato, a outra ganhou um anel, e uma ganhou um brinco. E aí começou chegando visita na casa, e elas queriam mostrar, né, que ganharam o sapato. E uma ganhou o anel, e aqui ganhou o anel, estendeu o dedo e disse, olha a barata! Aí todo mundo olhou para o dedo dela, e a outrazinha balançou a cabeça, cadê? O brinco começou a balançar, e aquela que ganhou o sapato disse, mata, mata, mata!
Ednei, quem me contou isso foi seu Chico Pina. Só eu e você conhecendo. E eu não esqueci isso. Podia ter gravado um texto bíblico no lugar disso, né, mano? Não é? Deixa eu te falar uma coisa, filho. Você pode encher seus filhos de presentes, mas isso tudo vai passar e vai ficar nessa geração. Mas a palavra que você der para eles, Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Exerça o sacerdócio da sua casa, porque se você não puder dar um iPhone ao seu filho, ele vai te perdoar porque você deu a palavra. Mas se você der iPhone e não der palavra, um dia ele vai chorar e vai dizer: eu não tive pai para não me ensinar a ir para o inferno. Eu ouvi a moça que morreu de leucemia. Ela chorava e dizia: papai, eu estou com medo de morrer, porque eu não aprendi a morrer, papai. E aquele homem tinha feito atrocidades com a vida daquelas crianças. Uma casa vai ser arrumada quando o homem da casa for o sacerdote de Deus para o seu lar, quando ele inculcar a palavra do Senhor no coração dos seus filhos. Precisa nem saber ler para você fazer isso, que dirá saber teologia. Se você interceder por eles, se você chamá-los e disser: antes de vocês saírem, nós vamos orar. E quando seu filho chegar de viagem, você disser: filho, você foi bem na viagem? Foi, pai. Então vem cá, vamos agradecer ao nosso Deus, o Deus de Israel, porque Ele te guardou. Ele não vai esquecer nunca. Eu era criança e eu viajava de trem com a minha avó, meu avô, que me criaram. E eu não aprendi o Salmo 121 na escola, na classe de escola da igreja. Não aprendi o Salmo 121 no seminário. Eu aprendi o Salmo 101 com a minha avó. A gente não saía de casa sem ler. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a gente ia lendo, ia lendo, ia lendo. E quando termina, o salmista diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E a gente não fazia uma viagem sem estar debaixo desta unção do Salmo 121. Ensina a palavra para os seus filhos. Exerça o sacerdócio do seu lar. Eles vão te lembrar para sempre. Louvado seja Deus. A minha casa vai estar arrumada se for a casa de um homem sacerdote. Segundo lugar, a minha casa vai estar arrumada se ela for a casa de filhos honrados. A gente está vivendo uma crise muito grande de honradez em família. Muito grande. Essa geração que está nos sucedendo gradativamente, ela tem uma angústia muito grande. E a nossa geração talvez seja a última geração que maciçamente obedeceu o pai, obedeceu a mãe, tomou-lhe bênção antes de sair de casa. Talvez sejamos, meus senhores, a última geração da face da terra. E aí não dá para a gente prever o que vem pela frente. Eu viajava essa semana e compartilhava com o irmão no carro, a gente conversando, e vem um moço de lá e entra atrapalhando todo mundo, e a gente vem fazendo uma análise daquilo. Por que que as coisas estão assim? Por que que as pessoas andam no trânsito como se elas estivessem sozinhas? Por que que elas se veem no direito de parar em frente à sua casa e colocar palavrões no funk delas lá no carro? Você está passando com sua família?
Por que a geração anterior não se comportava assim? Existem duas explicações. Uma é uma geração que não teme a nada, inclusive não teme a Deus. E quando uma pessoa não teme a Deus, ela não tem limites. Por isso está lá: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não tem limites. Uma pessoa que não se ama, ela não sabe amar a outra. Esse é um grande e grave problema. Falta temor e amor a Deus. E um outro grave, grande problema é que essa geração talvez não tenha culpa. Eles não estão recebendo limite no lar. Pai e mãe não estão conseguindo mais dar limites. Não pode ensinar a trabalhar. É exploração do trabalho infantil. Não pode corrigir como seu pai e sua mãe te corrigiram. Você está agredindo um incapaz. O puxão de orelha que sua mãe errou te faz falta até hoje. A chinelada que não te acertou, pode ter certeza, te faz falta até hoje. E toda correção que você teve, tenha certeza, é bênção para a sua vida até hoje. Você aprendeu. Você tem limites. Sabe por que nossos filhos estão deixando de ser honrados? Porque eles não aprenderam a honrar. E muitas das vezes eles foram desonrados. E aí ele não sabe o valor disso. Uma casa está arrumada. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Existem consequências que vão desde a infelicidade pessoal, a falta de realização nos planos pessoais, até o caos de não conseguir se relacionar socialmente. Isso recai sobre filhos que não aprenderam a honrar seu pai e sua mãe. Mas o senhor está dizendo isso porque o senhor não conheceu o papai. Papai errou muito. E quem escolheu ele para ser seu pai? Foi minha mãe. Será? Será que foi mesmo? Ou ele é um plano de Deus na sua genealogia? Existe um outro lado de raciocínio. O senhor fala isso que o senhor não sabe como que era minha mãe. Quando a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, ela não põe exceções. Pastor, mas papai me abandonou e eu não consigo vê-lo. A Bíblia não está dizendo do pai que abandonou, do pai que ficou. Ela está dizendo honra. Honra. Não abra a boca para amaldiçoar a si mesmo e os seus progenitores. Entendam isso. Compreendamos, esse é o conceito bíblico. Ele é o pai. Ele é o pai. Eu conheci uma mulher de Deus que apanhou uma criança nos braços e levou para o hospital. A criança esteve na UTI à morte. Uma mulher com 4 filhos. Os médicos começaram a examinar a criança, uma menina, 6 a 7 anos, e pediram que chamassem a mãe. E ela foi. Quando que essa criança começou a passar mal? Ela disse: eu tinha saído e encontrei ela passando mal. Ela estava em casa com quem? Com o pai.
O médico perguntou para ela, mas quem estava em casa além do pai? Só ele. A senhora tem certeza disso que a senhora está falando? Tenho, sim, senhor. Essa criança está com sinais de ter sido violentada. Ela entrou em desespero na cidade de Búzios. Chamaram a polícia e foi verificado de fato que a criança havia sido violentada. Aquele homem foi imediatamente preso e os fatos subsequentes mostraram que ele vinha fazendo isso. A cidade queria matá-lo e ele foi levado para a cadeia. Um psicanalista disse para ela assim: essa menina nunca mais vai ser uma pessoa normal, nunca casa. Eu conheci esta mulher com os 4 filhos e ela me apresentou a menina casada, servindo a Jesus. Ela virou missionária, esta mulher, essa mãe. E ela começou a igreja com os 4 filhos. E eles começaram a pregar o evangelho. Um dia ela reuniu os 4 e disse para eles: nós vamos onde está seu pai. Ela disse que o mais velho baixou a cabeça, começou a chorar. A do meio disse: eu não vou. E ela disse para eles: ou a gente vai, ou eu fecho a igreja. E eles disseram: mamãe, você não pode fazer isso com a gente. E ela disse: nós vamos onde ele está. E eles foram à cadeia procurar aquele homem. Ele não conseguia olhar para eles. E ele disse para ela: vocês vieram aqui para acabar com o resto de mim? Ela disse: não. Nós viemos aqui para falar de Jesus para você, que você precisa. E ele disse: o que vocês querem comigo? Ela disse: nada, a não ser falar de Jesus para você. Nós estamos restaurados, você não está. Ele caiu em pranto dentro da cadeia. E ela disse: pelo resto dos anos que você vai passar aqui, entrega a sua vida a Jesus, porque pode ser que você não saia daqui. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Eu aprendi a respeitar aquela mulher. E ela disse: pastor, nós voltamos curados. Nós voltamos curados. A casa está arrumada quando os nossos filhos são honrados. E quando eles são honrados, eles vão aprender também a honrar ao Senhor. Deus ordenou dizendo, Mateus 15, verso 4, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe certamente morrerá. Meus irmãos, os filhos no contexto da igreja do Novo Testamento, na doutrina apostólica, eles foram advertidos. O apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 6, versos 1 e 2, ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se em algum momento você desonrou seu pai, se você desonrou sua mãe,
Liga para ele, ou vá lá e diga: pai, me perdoa. Mãe, me perdoa. Já falei, talvez não dê para caminhar junto. Pode ser. Há pessoas que a gente ama, mas elas escolhem um caminho. É um labirinto tão grande que elas escolhem, que não dá para caminhar junto. Mas o que nós estamos falando aqui é de não carregar aqui dentro de você. Não carregue. Deixe pelo caminho, jogue fora. Jogue no oceano. Em último lugar, uma casa está arrumada não só quando o homem desta casa é um sacerdote, não só quando os filhos desta casa aprenderam a andar debaixo de honra, mas também uma casa estará arrumada quando a mulher desta casa é uma mulher sábia na palavra. É uma mulher, meus amados, instruída pelo Espírito de Deus. Ela torna-se o eixo equilibrador da família. A mulher tem o poder de equilibrar um lar e tem o poder de desequilibrar. As duas coisas podem acontecer. Houve uma mulher que derrotou um reino inteiro, cujo nome era Jezabel. Essa mulher derrotou um reino. Ela acabou com o reinado de Acabe, o seu marido. Ela botou deuses estranhos dentro de Israel. Ela matou os profetas do Senhor. Lidar com aquela mulher era um negócio infernal. Quando você lê a história que registra o profeta Elias passando nesse momento da história do reino de Acabe, Elias tem diversos confrontos com Acabe, o rei, o homem que tinha o poder de meter a caneta e mandar cortar o pescoço dele. Ele não tinha medo daquele homem, mas da tal de Jezabel, ele tinha um medo daquela mulher terrível. Elias não fugiu para a caverna por causa de Acabe nem dos seus profetas de Baal. Ele foi para a caverna por causa de Jezabel, ele fugiu. Ela botou ele em depressão. A mulher botou o profeta de Deus em depressão. Como diria na nossa linguagem campista, a mulher era o bicho. Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aí dentro da caverna? Ele disse: eu estou querendo morrer. Que história é essa, rapaz? Você é um profeta, você quer morrer por quê? Ah, Senhor, essa tal de Jezabel, ela já acabou com os profetas do Senhor lá e está atrás de mim, me procurando para me matar. E Deus disse: sai daí de dentro. Teve que chamar ele no sério. A palavra diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, que Jezabel sustentava 850 profetas de Baal. 850 feiticeiros. Frequentava com o dinheiro do governo. Apanhava o tributo do povo de Israel, que era o povo de Deus, e sustentava os feiticeiros, igual aquele presidente, lembra dele? Aquele, vocês acham que eu vou falar o nome dele? Eu, hein? A mulher dele falou, tinha magia negra lá dentro, e era sustentado. Tem mais uma turma por aí que diz que está envolvido com esse negócio, quero nem saber o nome, eu tenho que pregar o evangelho, senão me atrapalha. Mas Acabe é porque está na Bíblia que eu estou falando, não estou fazendo fofoca não, nem sou cientista de política, está na Bíblia. Jezabel sustentava
ela não tinha renda própria, sustentava com dinheiro da onde? Do povo de Israel. E você sabe como que o dinheiro do povo de Israel chegava ao governo? Através dos dízimos. Eles tinham os tributos e eles dizimavam fielmente. E o dízimo ia para onde? Sacerdote. As sinagogas. E os assuntos governamentais eram decididos dentro da sinagoga. Uma mulher pode desequilibrar todo um lar, se ela não for sábia. Mas deixa eu falar para os irmãos, tem uma outra mulher aí na Bíblia, que é o oposto de Jezabel. Uma mulher que salvou a sua família. Esta mulher que salvou a sua família, chamava-se Abigail. Abra sua Bíblia aí, para a gente fechar a meditação da noite. 1 Samuel, capítulo 25. Essa mulher casou com um homem chamado Nabal. Esse tal de Nabal era uma carne de pescoço, irmão. O homem complicado. Que homem complicado. Abre aí. 1 Samuel 25. Isso. Faleceu Samuel, todo Israel se juntou, todo mundo chorou, sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu para Parã. Bota lá, verso 2. E havia um homem, Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. Esse camarada era muito rico. Ele era muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Só o rebanho dele, 4.000. E ele estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo, né? Ali que ele ganhava dinheiro. Era o nome deste homem Nabal, o nome de sua mulher Abigail. A mulher era de bom entendimento, quer dizer, a mulher fácil de lidar, ainda era bonita ainda lá, e formosa. Mas o homem, eu falei que ele era carne de pescoço, ele deve assim, como é que um pastor fala que uma pessoa é carne de pescoço? Não é carne de pescoço não, ele era maligno. Olha lá, escrito lá, ó, maligno. Ele era do maligno. É na Bíblia que está escrito isso, que tem gente que tem medo dessas coisas. E ele era da casa de Caleb. Caleb não tem culpa. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse homem era um homem muito difícil de lidar com ele. Muito difícil. E Davi, nesse período, fugia de Saul. E começaram alguns homens acompanhando Davi. Davi tinha um exército que era quase que uma força paralela ao governo. Porque Saul estava fazendo muita besteira e o povo começava a acompanhar Davi. Davi era bom de discurso e era um camarada também que tinha um conhecimento das coisas de Deus muito grande. Era um músico, compositor, e ele compunha os salmos, o povo de Israel cantava os salmos de Davi e tal. Então Davi era querido pelo povo. E começou a se formar um exército em torno de Davi. E Davi começou dando proteção nessa região de Parã aos que sofriam, os menos favorecidos. Só que ele acabava protegendo todo mundo. E Nabal tinha o rebanho dele por lá, e os pastores de Nabal. Bota aí mais história aí para a gente ler. A Bíblia é coisa muito boa, muito maravilhosa. Não é? Por isso que Bíblia e relógio não combinam muito. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Vai lá. E enviou Davi 10 moços e disse aos moços: subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero, fala com aquele abençoado, paz tenha, tu e a tua casa, e tudo que você tem a paz. Davi também estava precisando de um negocinho, precisava pedir um negocinho a ele, aí mandou de jeito, né? Vai de jeito, conversa com ele, tá? Aí vai, pode botar, pode passar. Aí vai lá, agora, depois que Davi é sabido para danar, né? Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueado. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizeram, coisa alguma lhes faltou. O que Davi está dizendo para ele? Nós ajudamos os seus pastores, demos cobertura para o seu rebanho, eu e meus homens, e a gente está precisando de uma ajudazinha sua. Eles estavam fugitivos.
nós estamos precisando de uma ajuda sua e tal. Vai lá, pode passar. O verso seguinte: pergunta aos teus moços, e eles te dirão, eles vão testemunhar. Achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teu servo e a Davi, o teu filho. Davi falou: Nabal, você é meu pai, rapaz, me ajuda. O que você tiver à mão, manda para me ajudar. Rapaz, esse homem mandou uma resposta para Davi. Vai lá, mais um pouco. Vai mais um pouco, vai lá. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Olha só, já começou a querer denegrir a imagem de Davi. Chamou Davi de servo fugitivo. Vai lá, pode ir. Tomaria, pois, eu o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Eita ferro. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram para casa, chegaram lá, disseram para Davi. Davi falou: então, rapaziada, todo mundo afia a espada, que nós vamos descer e agora é na espada. E disse assim: nós não vamos deixar em pé um menino da casa de Nabal, nós vamos matar todo mundo. Ele desesperou Davi. Então vamos lá, bota lá. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. Cingiu também Davi a sua espada. E subiram após Davi 400 homens. E 200 ficaram na bagagem, tomando conta do acampamento. Ele deixou 200 embaixo, subiu com 400 e disse: a gente mata todo mundo. Aí tinha um abençoado lá, um criado, que ele era comunicativo, não era fofoqueiro. Ele correu na casa de Nabal, chamou Abigail e falou para ela assim: seu marido arranjou uma confusão sem precedente. E Abigail perguntou para ele: o que ele fez? Me conta. Um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o meu amo. Porém, aí começou a contar aquela história, tudo que ele fez. Ele falou: e agora os homens estão vindo de espada afiada, vai matar todo mundo aqui, nós vamos morrer todo mundo. Você sabe o que a Abigail fez? Ela disse para o criado, boca fechada: vê o que a gente tem de provisão aí, corre e vê. Aí ele foi lá, encontrou e tal. Ela disse: arruma o que tem, deixa o resto comigo. Veio para a pista. Lá vem Davi com a turma dele, né? Devia estar vindo a cavalo. E lá vem a mulher, Abigail, né? Formosa, educada e tal. Aí quando Davi chega perto, Davi era meio galanteador, né? Tira o chapéu. Abigail disse: o senhor está indo para onde? É que eu vou e tal. Eu posso falar com o senhor? Pode, é claro que pode. Aí ela falou: meu marido, Nabal, é um homem que não tem juízo. Ele é um homem de cerviz dura. Ele é um homem intransigente. Mas aqui não tem só ele, não. Eu estou aqui, meus filhos estão aqui, nossos servos estão aqui. E o senhor não pode fazer o que o senhor está pensando em fazer. Irmãos, ela mudou o pensamento dele no diálogo. E ela disse para ele: está aqui o que eu trouxe para o senhor. E entregou para ele. Ele parou o exército dele, os 400 homens, e disse: meia volta. Vamos voltar para o acampamento, nós não vamos fazer nada com essa família. Aí Abigail voltou para casa, chegou em casa, Nabal estava de fogo. Ia morrer, igual o peru do Natal, bêbado. Não fazia a mínima ideia da besteira que tinha feito, da confusão que tinha arranjado. Estava bêbado. A mulher é tão sábia, ela não falou nada com ele. Ela deixou ele na bebedeira dele, ele bebeu à noite e tal e tal. Deve ter dormido lá pela sala, ou talvez dormiu no meio dos cachorros, que bêbado, não sei, depois que passa certo grau, o cachorro lambe a boca, não sei o que e tal e tal. Vou para lá. No outro dia, quando ele acordou, ela botou ele no estreito, enquadrou ele.
como diz o dito popular, enquadrou ele, falou: vem cá, rapaz, vamos conversar. Você tem noção do que você fez com a nossa casa? Você tem noção do que você fez com os nossos funcionários? Você tem noção do que você arranjou, Nabal? Abigail. Nabal tinha 400 homens de espada. Ele ficou arrepiado. Não fala isso, mulher. 400 homens de espada. Eles não vieram para brincar. Eles vieram para matar todo mundo. Você me deu um trabalho tremendo. Você sabe o que a Bíblia diz? Que ele continuou com a cerviz dura. Tem homem que é assim, rapaz. Você está errado, todo torto. Se a mulher vai falar com ele, porque diz que homem, diz que tem uns homens que são assim. Quando eles não querem ouvir o conselho da mulher, diz que a mulher é maluca. Minha mulher é maluca, ela é doida. Mas aí sabe o que a Bíblia diz que aconteceu na sequência? Deus feriu Nabal de morte. E ele morreu. Porque ele se meteu com um homem de Deus, que Deus não deixou que cortasse o pescoço dele. Minha é a vingança, diz o Senhor. E foi aí que ele se deu mal. Foi quando Davi voltou para casa. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Uma casa está arrumada quando nesta casa tem um homem que assume o seu papel como sacerdote e pastor do seu lar. Uma casa está arrumada quando nesta casa os filhos aprendem a honrar os seus pais. Uma casa está arrumada quando nesta casa há uma mulher sábia e equilibradora diante do Senhor. Amém? Incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Vamos encerrar o culto desta noite orando ao Senhor. Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais, os vossos, estão se cumprindo entre os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Arruma a sua casa. Arruma a sua casa. Diga para Deus nesta noite: Senhor, eu quero ser sacerdote do meu lar. Diga para Deus nesta noite: Senhor, eu quero ser filho que honra, para eu ser honrado. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser mulher sábia, equilibradora. Ore ao Senhor. Nós estamos chegando ao final do culto de adoração desta noite. Te agradecemos por ser esta uma noite tão especial, programações especiais, apresentações especiais, músicas e a tua palavra. E aqui dentro todos nós nos enquadramos nesses papéis. Uns são pais. Aqui está o pai que é sacerdote. Aqui está o filho que lhe deve a honra. Aqui está a mãe, a mulher equilibradora, a mulher sábia. Aqui está a tua palavra. Assim como dissestes a Ezequias: põe a tua casa em ordem. Nós entendemos que nesta noite o Senhor está nos dizendo isto: põe a tua casa espiritual em ordem. E nós ministramos nesta hora sobre todos os lares que estão representados aqui.
ministramos a bênção do Senhor sobre as vidas que estão nesse lugar. Que a mão do Senhor seja sobre cada lar. Que cada um se sinta protegido em seu lar pela presença do Senhor. Que a honra esteja sobre este lar, a honradez esteja sobre este lar. Que o sacerdócio seja ávido neste lar. Que a mulher sábia habite este lar. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã em Cristo. Que você tenha um restante de semana abençoado pelo Senhor. Eu vou pedir que todos, ao sair do santuário, saiam na medida do possível pela porta principal, porque as nossas irmãs do programa especial, elas querem concluir a homenagem das mães com uma lembrança para cada mãe que aqui está. Então, todos deveremos sair pela porta principal hoje, não pelas laterais. Tá bom? Deus te abençoe, vá com Deus. Quarta-feira tem oração. PGM a semana toda. Semana toda nós temos PGMs. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Alô.